Shalom para todos, uma boa noite, né? Agradeço aí a participação de todo. Adão, que não é o de Eva, né? Adão Ramos, shalom, boa noite. Isabel Cristina também está conosco, nos assistindo aí, boa noite. Roberto Dias Pinheiro, Gilda, shalom. Benção, né, Gilda? Gostou da música, né? Jorge Santos, shalom. Um abraço para todos vocês aí que estão agora conosco. Mais um estudo, né, que vamos relatar agora nesse momento, na noite deste sábado, dia 8 de julho, né, de 2017. Uma bênção para vocês, né? Tudo de bom, ok? Então hoje é mais um estudo grandioso que nós estaremos falando, não é? E relatando sobre as situações que se encontram, né? Que se encontram muitos de nossas parentes, né, entes queridos, não é? Amigos, conhecidos, né, que é a tal da ceia do Senhor. Olha só o assunto hoje, olha, o assunto hoje tá bom, né? Começamos com uma bela música aí hebraica, animada, não é isso? Depois a gente vai botar mais um pouquinho no final do estudo, ok? Para vocês aí, tá bom? Um abraço para todos vocês. Roberto Dias Pinheiro, boa noite, irmão, shalom. Um abraço para você, meu amado. Então aí, Jorge, aí, irmão, pra mim no zap, isso. Vamos botar, daqui a pouco a gente bota mais uma musiquinha aí, não é isso? Não é? Vamos entrar agora dentro dos assuntos. Tem muitas pessoas que entraram aí essa semana, né, em convite no nosso Face, né? E nós vamos apresentar aqui os nossos mascotes, né, que trabalham conosco, né? A Faísca e Fumaça. Tá certo? Os mascotes que não gostam de mentira, de paganização, né? E dá lapada mesmo quando tem as coisas erradas, né? Faísca e Fumaça trabalha com a gente todos os estudos, não é isso? E você já sabe, né? Apareceu infiltração, paganização, o que é que acontece? Faísca e Fumaça entre ação, ok? Então um abraço para vocês aí, vão conhecer o Faísca e Fumaça. Não tenho medo dele não, viu? Vai dar uma instalada boa aí onde você está nos vendo aí, agradeço. Aí no seu notebook, no seu PC, no seu smartphone, né? Tá bom? E aí o nosso, né? O nosso martelo do poder aqui, né? Quando a gente bate a sentença, né? Tá certo, na paganização, só dá no meio da goela, né? Vocês viram aí no Face aí que eu botei um vídeo aí hoje. Hoje o golpe vai ser mortal, né? Aí o martelo vai entrar em ação, ok? Uma bênção aí especial para todos vocês, né? Então o assunto de hoje é a Santa Ceia do Senhor, como dizem. É escritural, real? Será? Ou será pagã? Eita, vamos lá, né? Será? A Santa Ceia do Senhor, como dizem, é escritural, real? Será? Ou será pagã? Eita, vamos ver hoje, né? Vamos ver, vamos saber alguma coisa aí, o que é que vai acontecer, né? Porque é de suma importância nós sabermos a realidade histórica, né? E não continuar cada um dizendo que tem verdades religiosas, né? A verdade da denominação A, B ou C, cada um tem sua verdade, não é? O que pensa é o que acha, mas nós aqui não pensamos, nós não achamos, nós não dizemos se possível ou talvez, aqui é ou não é, tá certo? Entendeu? E se não for, já sabe, né? Faz que na área, né? Tá certo? Vamos lá, não é isso? Então, a Santa Ceia do Senhor, como dizem, né? É escritural, real ou pagã? Será? Esse é o assunto de hoje, né? Já tá aí com você aí que tá pela primeira vez, né? Participando ao vivo conosco. Prepara um chazinho de camomila aí, rapidinho, manda a mulher buscar lá um chazinho de camomila para não ficar nervoso e você também, não ficar nervosa, né? O que vai ouvir. Que eu sei que tem muita gente aí, né? Seguidor de Jesus, seguidor de Yeshua, de Alruxa, de Eroshua, os Chuas limitada, né? Tá certo? Que relata de a Santa Ceia é verdade, é o corpo, é o sangue de Cristo, né? É o sangue do Messias. Vamos lá. Então vamos pegar o texto básico, né? Para a gente só dar uma pincelada aqui, né? Aonde é muito conhecido no Novo Testamento, aonde relata lá em Mateus, no capítulo 26, versículo 26 a 29, que diz lá: e quando comiam, Jesus tomou o pão e abençoando, partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Olha lá, viu? Presta atenção. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, olha o ídolo aqui, olha para aí, dizendo-lhe: bebei dele todos,
pois isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, olha, que é derramado por muitos, para a remissão de pecados. Olha só, e vamos lá, último versículo. E digo-lhes que, desde agora, não beberei deste fruto da vida, até aquele dia em que o beba novo convosco no reino do meu Pai. Ok? Está aí o texto básico, que está lá em Mateus, né, capítulo 26, versículo 26 a 29, muito conhecido, não é? Do povo cristão, né? Não é isso? Dos messiânicos, né? Que querem de todo jeito que o Novo Testamento seja hebraico, aramaico, e não existe Novo Testamento em hebraico, né? É uma pura, a gente sabe, né? Que veio da mão dos parisinhos, né? Dos copistas, né? Mas vamos lá, vamos relatar aqui algo muito importante, né? Que a gente relatou aqui, falou, né, sobre essa questão de a Santa Ceia do Senhor. Será que ela é santa mesmo? Será que ela é real? Ou ela é pagã? Esse é o assunto de hoje, né? Vamos ver que existem símbolos referindo-se realmente à Santa Ceia do Senhor, como diz a Santa Ceia do Jesus, né? Do Senhor. A gente já viu que Senhor é uma palavra, eu estou relatando aqui como o cristianismo ensina, né? Como ensina na igreja, como você que está na internet, que saiu da igreja e está numa igreja interneteira, né? Em Jesus, no Senhor. A gente sabe que Senhor é Baal, né? Peraí, faz que fumaça não aguenta não. Senhor é Baal, dá logo uma lapada boa aqui, porque Senhor é Baal, né? E vamos ver se esse Baal aí é santo. Essa ceia, né, é santa, né? Vamos lá. Existem dois pontos importantes, como as dois depois, né? Sobre esta ceia, que fala do pão e do vinho. Todo mundo sabe, né, que para tomar a ceia não tem que estar em pecado, tem que estar limpo, santo, santarrão, mais branco do que a neve, do que uma tapioca, né, feita, né, branquinha, né, aquela massa branca, né, não pode cear no Messias, não é isso? Como nas igrejas ensinam. Então, o primeiro ponto importante que eles mostram é o pão, né? Depois vem o vinho, não é isso? E relatam que a Santa Ceia é um tempo para pedir perdão a Deus. Olha, é isso que o cristianismo ensina, que a Santa Ceia é isso, né? E que a condenação aqui é o castigo de Deus, do tal Deus, que não é, né? Para disciplinar. Então veja bem, se você está em pecado, você não pode ceiar, você não pode tomar daquele vinho, comer daquele pãozinho, né, que eles mandam fazer, né, ali tá, né, tá certo, aquele vinhozinho tem que ser bem pouquinho, né, porque senão pode aí alguém ficar bêbado ali e sair pulando feito canguru na igreja, né, a gente sabe disso. Então o pão, Jesus disse que o pão simboliza o corpo dele, que foi quebrado por nós. Por mim não, eu não quebrei corpo de ninguém, foi por você? É o que diz aí o ensinamento cristão. Na cruz ele sofreu muita dor, tudo por amor a nós. Ele sofreu dor que nós merecemos em nosso lugar, como está lá escrito segundo os relatos do Novo Testamento em Lucas 22:19, né? Referindo-se sobre o vinho, representa uma nova aliança, essa nova aliança que todo mundo fala, né? A nova aliança, a velha aliança, joga fora, queima, não presta, e agora vem a nova, a renovada, é a renovada, né? A renovada aliança, né? Eu não sei, né? Aqui é um anel, mas se fosse uma aliança de um anel, quando tá aqui, né? Então, vou renovar, vou trocar por outro, tá certo? Vou botar no outra mão, vou botar nessa aqui, enquanto os dedos eu tiver, então eu vou renovar a aliança. Então é um acordo. O acordo que o Eterno fez com Abraão foi quebrado, não existe mais, é o acordo da graça, como eles ensinam, né? O acordo da lei, né? E da graça. Aí o vinho representa, né, a nova aliança entre você e Deus. É isso que a teologia diz, não é isso? É isso que o cristianismo diz. Que diz no Velho Testamento a aliança era selada com o sacrifício, onde o sangue de um animal era derramado. O sangue de Jesus foi todo derramado quando morreu. Ao mesmo tempo, pagou nossos pecados e estabeleceu nova aliança entre nós e Deus, como está escrito e relatado lá em Novo Testamento, em Lucas 22:20. Ok? Então é isso aqui que a teologia mostra sobre a Santa Ceia, que é santa, como eles dizem, né? A Santa Ceia do Senhor, tá certo? Eu tenho certeza que tem muitas pessoas que sofreram, que hoje sabem da realidade, e muitas que ainda estão sofrendo, né? E pensam, eu não posso ceiar porque eu não estou casado no papel, para mostrar lá o pastor, né? Eu não posso ceiar porque eu discuti com o irmão, então eu estou em pecado, pedir perdão ali, não posso ceiar. Então eu tenho que comer deste pão de todo jeito que vai me dar a bênção.
vai realmente alimentar meu espírito, aquele pãozinho ali, né? Que foi feito por um pagão, né? Por um padeiro, às vezes até por um cachaceiro, por um macumbeiro, por um feiticeiro, e fez o pãozinho ali para todo mundo comer, levar para a igreja, não é? E aí é um pão santo. Depois de orado, se transformou numa santidade enorme, não é isso? Parece até o Papa que está ali, o pão, né? E o vinho, né? Que refere-se ao sangue, para que todo mundo tome, né? Que foi o sangue derramado do tal Messias, segundo ensina a teologia e a padronizagem do ensinamento messiânico, né? Dos Shuas, né? Do Yeshua, do Yahushua, do Yeroshua e do Shua limitado ao que tem por aí, não é isso? Então vamos lá, é isso que diz a teologia. Então vamos lá. Quando você bebe o pão, come o pão e bebe o vinho, você mostra ao mundo, segundo a teologia, Cristo morreu por você, como está lá em 1 Coríntios, né, nos relatos do Novo Testamento, 11:26. O sacrifício de Jesus pagou o preço por seus pecados e agora ele vive dentro de você, simbolicamente. É como se você tivesse morrido na cruz e ressuscitado com o Messias, com Jesus, com Yeshua, com Yeroshua e com Yahushua. Eita, é mesmo, né? É isso que a teologia afirma, é isso que a teologia ensina. E que o segmento messiânico, que também estão nas sinagogas e fora dela aí na internet aí, né? Com os brasileiros tudo se fantasiando de judeu, dizendo, querendo que é judeu, deixando barba crescer, botando kippá, tal, é judeu, e todo mundo sai correndo atrás dele, porque ele é judeu, porque ele é descendente, né? E estão ensinando, tá certo, mais ou menos isso aqui, o que o cristianismo ensina. Vamos lá. Então vamos para a etimologia, agora nós falamos, né? A palavra pelo hebraico, brachá, né, que significa comer, né, do alimento, né? Se a chamada ceia, né, como chamam, na antiguidade, existia uma festa que era chamada festa do amor, com as refeições particulares nas casas judaicas. Caso nos tempos antigos, em cada casa se tinha essa relação, né, de celebração, né? A palavra no grego de ceia é deitenon, denota ceia, festa, banquete. No mesmo sentido, a palavra cear significa deipeneo, tá certo? Que significa cear, jantar. A gente já vê uma grande dificuldade aqui, uma grande mentira quando se ensina na igreja. O que é celebrar? O que é uma festa, não é? O que é um banquete? Olha, um banquete, como era feito no passado, existia muitos artefatos, não é? Quando as pessoas se reuniam, ou os nossos irmãos passados, os Yahudins, não é? O povo de Alro, não é? Se reunia, o verdadeiro povo de Alro, o povo que se chama pelo seu nome, não é? Então eles se reuniam e faziam essas festas. Era uma festa, era um banquete, não é? Quando a gente vê hoje aí nas igrejas, todo mundo sentado, parece que está todo mundo aprisionado, amarrado para tomar um vinho, comer um pedaço de pão. Vamos ver se isso é verdade, né? Vamos lá. Vamos mais à frente agora. Vamos lá. A palavra ceia no substantivo feminino é a última refeição do dia feita depois do jantar. Isso é ceia. Quadro que representa a última ceia do tal Jesus como os seus discípulos, como informa o Novo Testamento. Cear, conjugar, é do latim seno. Significa, né, are, jantar. Tá certo? Jantar. Sabe o que é jantar, né? É comer pão e vinho, né? Jantar é comer pão e vinho, né? Vamos lá. Verbo transitivo, comer determinada coisa, né? Também como confrontar, ciar e ciar, né? Vamos lá. No nome feminino, é refeição tomada à noite e que é a última do dia. Refeição leve depois da meia-noite, né? No regionalismo plural, pão é o que se distribui aos trabalhadores em lugar da última refeição do dia. Tem isso também respeito sobre ceia, né? Que eu estou falando aqui. Na religião, última ceia, refeição do tal Cristo e dos apóstolos, durante a qual foi instituída a Eucaristia, né? Havia no tempo da cidade de Corinto, no Novo Testamento, a influência de presença de pessoas imorais que degradaram as festas no seu tempo. Olha aí, vamos pegar logo para isso massa aqui, ó. Nos tempos antigos, que era a festa do amor, no tempo lá de Coríntios, eles faziam e se reuniam uma celebração, e é um jantar. Não era pão e nem vinho para comer, tá certo? Deixa eu dar logo para lá aqui, ó. Tá certo? Era um jantar, era uma alimentação para você comer, saciar e comer bem, tá certo? Tinha frutas, tinha muita coisa boa ali, ervas, tá certo? Então vamos lá. Então aqui já está dizendo que no tempo lá dos de Corinto, que estão lá no Novo Testamento, né? Que o povo segue como nunca, né? Tá certo? A graça, né? Então lá, aí ele diz lá que no tempo, lá em Corinto, existiam as pessoas, os malfeitores, né? E as pessoas que estavam envolvidas com paganizações desde o tempo de Corinto. Eu vou para mais antes de Corinto, mas eu estou logo lá em Corinto.
Corinto, tá certo? Mostrando que havia essa paganização. A influência das pessoas a quererem comer o pão e vinho eram influenciados, tá entendendo? Peraí, deixa eu ver aqui. País que fumaça lapiano, tá certo? Eram influenciados. Vamos lá. E será que isso é verdade? Vamos lá mais à frente, vamos lá. O que é realmente uma celebração? Vamos começar pela festa, né, chamada Páscoa, que é o Pesach, né, judaico e Yahudim, né? A ordem do Altíssimo para os hebreus foi para a Pesach, a chamada Páscoa, ser comemorada no dia 14, o mês de Abib, de Nissan, pois foi este o dia em que os hebreus saíram do Egito, de Misraim, saíram de lá, os Yahudim. Ainda deveria ser comemorada durante 7 dias e deveria ser destruído o fermento que representava o pecado, a impureza, como está lá em Vaikra, Levítico, capítulo 2, versículo 11. Tá certo? Aqui deixa bem claro que já naquele tempo, né, quando o povo saiu do Egito, foi que estabeleceu-se a primeira celebração. Tá certo? E eles comiam pão, pedacinho de pão e vinho, é como é ensinado na igreja? Não, aqui ó. Tá certo? Tá certo? Eu vou dizer a você, eles comiam ervas, né? Que ervas? As ervas amargas, né? Tá entendendo agora? E ainda, veja lá, vamos mais à frente. Quando algum cristão, algum messiânico, né, se depara, quando dizemos que a ceia, ou a Santa Ceia, é raízes pagãs, né, dos pagãos, os cristãos principalmente costumam apontar para o Antigo Testamento, a fim de mostrar que a Santa Ceia é uma renovação da Páscoa judaica. Eita, olha, sendo os judeus a única influência sobre o ritual cristão. Olha, veja bem, o povo Yahudim realmente, o povo cristão copiou alguma coisa do povo Yahudim, mas cheio de paganismo, não copiou a realidade, não copiou a essência da história, tá certo? Jamais nas igrejas cristãs, ou em qualquer igreja, para alguém se tomar ceia, como eles chamam Santa Ceia, tá certo? Se é santa, não é? Tá certo? Alguém ia comer vinho e um pedacinho de pão. Tá certo? E alguém tinha que naquele tempo não havia derramamento de sangue de nenhum ser humano para dizer que tinha que chegar ao Altíssimo através da imolação do derramamento de sangue, referindo-se a vinho. Tá certo agora? E o corpo como pão. Isso foi uma paganização, é uma paganização no cristianismo, tá certo? Porque nenhum povo Yahudim, o povo eleito, o primeiro povo chamado, tá certo? Jamais ia comer um pedacinho de pão e vinho e referindo-se a sangue, entendeu? E a corpo de ninguém, tá certo? Era-se imolado um cordeiro em época e havia o derramamento de sangue do cordeiro e esse cordeiro tinha que estar totalmente sem mancha, sem mácula, perfeito, né? Tá entendendo agora? Esse novilho para poder ser oferecido ao Eterno como um sacrifício de perdão de pecados. A Torá e o Tanakh nunca afirmou, tá certo? Os cristãos que gostam de espiritualizar as coisas, né? Tá entendendo? Nunca afirmaram, nenhum Yahudi, nenhum profeta, que se teria algum filho ou alguém que viria à terra para imolar-se por mim e por você. Então deixa eu dar logo uma lapada nisso aqui, porque na Torá não tem faísca que fumar. Tá certo? Não fala sobre isso. Isso veio do próprio cristianismo, das próprias mãos romanas, ok? Então vamos lá. No entanto, quando levamos em consideração a própria teologia cristã e a Páscoa judaica, né, historicamente, vemos que a ceia do Senhor possui mais similaridades com o paganismo do que com o judaísmo, tá certo? Isso é uma situação desagradável, né? Então muita gente puxando que o judaísmo, hoje o cristianismo mete o pau nos Yahudim, os messiânicos aí mete o pau nos Yahudim, tá certo? Os seguidores de Yeshua, de Yahushua, de Eroshua, sei quem for. E se não fosse os Yahudim, eles não tinham nada. Nós não tínhamos nada de escritura, nada de... Agora, a escritura foi transformada pelos padres. Aí o Novo Testamento não foi Yahudim que fez, não. Foi padre da Igreja Católica. Por isso que eu vou dar só uma lapada aqui, tá certo? Porque o Novo Testamento foi elaborado pelos padres da Igreja Católica e não por Yahudim, tá bom? Então vamos lá. Essa Páscoa, como chamado Pesach judaico, Yahudim, né, existe origens e emblemas, né? Existe uma comemoração ao êxodo dos filhos de Israel, né, do Egito lá de Misraim, que foi instituída em 1513 AC, antes do Cristo Velho.
ao explicar como celebrar ao Altíssimo, aí disse, né? Veja lá, em 1503, ante a ser, não deveis comer nada levedado, em todas as vossas moradas deveis comer pães não fermentados. Está lá em Êxodo 12, 11 e 20. Essa proibição divina do Altíssimo se aplicava apenas ao tipo de pão que seria comido no Peshach, ok? No Peshach, tá? Não havia nenhuma menção de vinho ainda ali. Havia ou não? Vinho? Não, né? Então só lapada aí. Tá certo? Não tinha vinho e muito mal representação de sangue para ninguém beber, porque ninguém é vampiro para estar tomando sangue, não é isso? Ou representar vinho como sangue de ninguém. Ninguém é vampiro aqui e nem morcego. Vamos lá. O motivo principal da restrição ao fermento foi que a partida dos israelitas do Egito se deu às pressas. O povo carregou no seu ombro a sua massa antes de ela ter ficado levada. Explica lá em Shemot, Êxodo, capítulo 12, versículo 34. Com as suas amassadeiras embrulhadas nas suas capas, né? Não usar fermento nas posteriores celebrações da Páscoa, do Peshach, serviria para lembrar as futuras gerações desse importante fato, tá certo? Portanto, tenha em mente que o fermento, historicamente falando, não tem nada a ver com pecado, algo que só apareceu posteriormente, e o vinho nem ao menos é citado, tá bom? Então aqui, ó, tá lapada de faísca e fumaça, tá certo? Porque não tem como não lapiar um negócio desse, é paganismo, ok? Vamos lá, vamos mais à frente aqui. Com o tempo, o fermento muitas vezes veio a ser encarado como símbolo de pecado e corrupção. Presta bem atenção, não existia nada disso. Referindo-se a uma pessoa imoral na igreja cristã primitiva. Olha, mesmo aconteceu com o conceito de fermento como simbolizando pecado. O conceito derivado, sabe de onde? Do zoroatrismo, uma vez que, como mostrado acima, o pão não fermentado se referia à fuga às pressas dos israelitas e não a qualquer conceito sobre pecado. Aqui, ó. Tá certo? Você tá entendendo aí? Então é só lapada aí, tá instalando aí, né? Vai devagar então, abaixa o volume, ok? Vamos lá, o problema do vinho, eu falei do pau, vamos pro problema do vinho. Um outro ponto importante é com respeito à simbologia cristã do pão e do vinho. Como mencionado acima, o pão não fermentado era símbolo de algo puro, imaculado, uma vez que no Novo Testamento o fermento veio a significar corrupção e pecado. Olha, essa questão de pecado, corrupção, e o povo que não está podendo ceiar e tomar aquele sangue lá, aquele vinho e aquele pão lá falsificado de um corpo, de um feiticeiro, curandeiro, né, de facção judaica, que eles dizem que é Yeshua e chama de Jesus, estão comendo ainda errado e ainda são proibidos, porque não há nada disso relatado no Antigo Testamento. O Novo Testamento, a confecção do Novo Testamento foi que estabeleceu pelos pais da igreja, né, meu amigo? Os pais da batina que você adora, os pais da igreja, não é? Que começaram a trabalhar de mostrar e tentar infiltrar e juntar e harmonizar o Novo Testamento com o Antigo, que não tem nada a ver, tá entendendo? Como um ato de pecado e corrupção. Eita, presta bem atenção, viu? Vamos lá, vamos chegar, que a gente nem chegou no bom ainda. No entanto, o que pensar do vinho? É óbvio que a fermentação natural do vinho nos tempos antigos era diferente da que ocorria com o pão. No caso da massa, a fermentação exigia a adição de levedo ou fermento. Olha aí, o vinho de uvas não precisava ser aditivo, os ingredientes de fermentação já estavam presentes nas uvas, ok? Já estavam presentes. Não seria possível encontrar simples suco de uva no Peshach, na Páscoa, pois desde a colheita no outono até o Peshach, na primavera, ele já teria fermentado, ok? Isso aqui é um pouco de química, né? Tá certo? Para que você entenda, né? Dessa forma, como o vinho poderia ser símbolo de sangue, né? Do sangue perfeito de Jesus, conforme prega a teologia cristã? Como? Mesmo que alguns digam que no caso do pão, a corrupção se referia à adição de um ingrediente que muda sua forma original, ao passo que o vinho não teria adição de nada, permanecendo assim original. Esse argumento permanece falacioso, mentiroso, ok? Então só faz que fumaça aqui para você ver.
Tá ok? Faísca e fumaça aqui, porque é só paganismo aqui, tá bom? Tá compreendendo aí, né? Vamos lá. Tenha na mente que a corrupção, na verdade, se dá quando uma substância, por influência interna ou externa, abandona sua forma original. Nesse caso, o vinho teria em si mesmo a natureza corruptora, sendo muito mais apropriado como símbolo da natureza humana, imperfeita, que na maioria das vezes corrompe a si mesmo. Ok? Vamos lá, vamos lá. Eita ceinha! Essa ceia eu quero ver se muita gente ainda vai estar ceando ainda aí no corpo desse salafrário. Vamos lá. Segundo, antigo ritual, um novo significado. A própria teologia cristã menciona que depois da comemoração da Páscoa do Pêssach judaico, Jesus teria apenas aproveitado os emblemas judaicos, e instituído um novo significado, onde o pão e o vinho passariam a significar seu corpo, e o sangue que seriam dados em sacrifício para selar um novo pacto para o novo reino. Assim Jesus falou, né? Tomou também o pão, deu-lhe graças, partiu e deu, dizendo: isto é o meu corpo que há de ser dado em vosso benefício. Olha, persistir em fazer isso em memória de mim. Olha para aí, presta atenção. Do mesmo modo também o corpo, depois de terem tomado a refeição noturna, dizendo: este corpo significa um novo pacto em virtude do meu sangue. Olha, que há de ser derramado em vosso benefício. Como está lá escrito em Lucas 22, 19 a 20, né? E depois ainda acrescentou, né? O tal Jesus, o tal Messias lá, o tal Yahushua, o tal Shua. No entanto, vós sois os que ficaste comigo nas minhas provações. Olha, e eu faço convosco um pacto, assim como meu pai fez comigo um pacto. Olha, qual pacto ele fez com ele? Qual foi o pacto? Eu quero saber que pacto o Eterno fez com ele. Qual pacto? O Eterno fez um pacto, foi com Abraão, lá na Torá, aqui ó. Tá certo? Ele fez um pacto lá com Abraão na Torá, entendeu? Então, aonde foi que ele fez esse pacto? Não fez. Não fez de maneira nenhuma um pacto que não exista, né? Que não existe, tá certo? E este pacto não existe. E como é que ele disse que o pai fez um pacto com ele? Como? Me diga, eu quero saber onde é que está a mãe dele. É a mãe altíssima, porque se tem o pai que é altíssimo, tem a mãe altíssima para ter o filho altíssimo. Não é isso? Vamos lá, vamos lá. Justamente nessa nova significação que entra a influência religiosa de Dionísio. Presta bem atenção, olha, presta bem atenção. No entanto, vós sois o que ficaste comigo, como ele disse, né? Eu faço convosco um pacto para o reino, a fim de que comais e bebais a minha mesa, no meu reino, e vos senteis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Olha, como está lá em Lucas 22, 28 a 30. E justamente é nessa nova significação do tal Jesus que entra a influência religiosa de Dionísio. Você sabe quem é Dionísio? E Baco, dois ídolos, tá certo? É surpreendente vermos que nos mitos da antiguidade e suas respectivas religiões, o vinho com o pão, ou literalmente carne com sangue, eram bastante comuns. O ritual de vinho e pão, ou carne e sangue, era tão comuns nas demais religiões de seu tempo, que o santo Justino, o paizinho da igreja, disse que essa mesma solenidade, Santa Ceia, o espírito Nico introduziu nos mistérios de Mitra. Doído, quem não conhece quem é Mitra, né? Olha aí, eita, a simbologia da última ceia era tão parecida com os ritos religiosos greco-romanos que esse renomado pai apostólico diz que foi o diabo que adiantou essas ideias nas religiões pagãs para no futuro confundir a cabeça das pessoas. Se tá só, peraí, deixa eu pegar a faísca e fumaça aqui, que não tem madeira. É paganismo para tudo que é lado mesmo, não tem para onde correr. Vamos lá, né? Vamos lá. Cícero comenta, também outro escritor paizinho da igreja, comenta que o sacrifício do pão e vinho era comum em muitas nações antigas. Olha, e o mesmo escritor nos informa que os antigos peruanos, depois de sacrificar um cordeiro, misturavam seu sangue com farinha e distribuíam entre o povo. Olha aí, sobre o deus Baco, deus romano do vinho, lemos que nos seus rituais religiosos, os adeptos pela música, dança e bebida, e por comer carne e beber o sangue de animais sacrificados, tentavam fundir suas identidades na natureza. Eita, é muito paganismo, viu? Vamos lá, presta bem atenção aí que o negócio começou a esquentar agora. Sobre as raízes históricas da Eucaristia, né, através do tal Jesus,
Está lá relatado. Alguns estudiosos notam uma similaridade entre a ideia de se alimentar da força da vida e em uma característica de uma entidade mística de ritos centrais nas religiões misteriosas greco-romanas e do Oriente Próximo. E afirmam que esse é o contexto no qual os atos e ordenanças do tal Jesus, do tal Yeshua, do tal Yahushua, seja como queiram, e seus apóstolos, vieram a ser memorizados. Tá certo? Tá aqui a fonte, tudo bonitinho. Embora já mencionado acima sobre o uso da carne e sangue nos rituais do deus Baco, Dionísio, ainda lemos mais sobre o seu significado. Vamos lá. Esse último ritual, não é, era o sacramento similar à comunhão no qual os participantes assumiam a força e o caráter de um deus, por simbolicamente comer carne, tá certo? E beber do sangue de sua encarnação simbólica, tendo simbolicamente comido seu corpo e bebido seu sangue. Os celebrantes se tornavam possuídos por Dionísio, segundo relata a história mitológica, tá certo? O tal, vamos chamar o cristianismo primitivo, se espalhou por toda a população helenística. As práticas das festividades Yahudim judaicas assumiram as formas helenísticas. Dionísio era o deus do vinho, representando o vinho, a bebida mais universalmente popular no mundo antigo, tá certo? Tá aqui, ó, Betty Power sugere que a noção cristã de comer e beber a carne e sangue de Jesus foi influenciado pelo culto de Dionísio. Tá aqui os textos, tá aqui as fontes, bem bonitinho. Conclusão, o que eu quero dizer isso? O que eu quero dizer isso? Dessa forma, vemos que o ato místico da Santa Ceia não é algo novo e único. Percebemos também que a diferença do Pesach, dos Yahudim judaicos, onde originalmente era feita com apenas o pão asmo e algumas ervas, tá certo? E não tem nada a ver de pedacinho de pão e vinho, tá? Vamos lá. A ceia cristã, com seu significado místico, durante a produção ficcional dos evangelhos durante o século II, sofreram influência principalmente dos cultos a Dionísio e a Baco. Espera aí que eu pego a faísca de fumaça aqui, ó. Eita! Essa é a Santa Ceia do Senhor. Será que ela é Santa Ceia? Será que ela é santa? Hein? Será? Eita, você aí tira sua conclusão aí, né? Mitra era o filho de Ahura Mazda, ou seja, o filho do Deus, né, que nasceu na Pérsia, assim como o profeta Zoroastro. Mitra saiu de dentro de uma rocha e assim nasceu o filho do Deus, olha, que veio pregar sobre o reino do Deus. Um belo dia Mitra viu e outro Mitra não foi com a cara dele, por isso resolveu matar o bicho. Essa é a história mitológica. Santa Ceia vem daqui, viu? Eita, vamos lá. Mitraísmo, meu amigo, puro. Muitos por aí dizem que o mitraísmo desapareceu, mas na verdade ele é celebrado até hoje e a religião com maior número de seguidores, mas ele apenas mudou de nome. Hoje se passou a chamar cristianismo, é o mitraísmo antigo, tá? Até hoje seu nascimento é celebrado dia 25 de dezembro e até hoje come a ceia mitraica em seus templos. Eita, deixa eu pegar logo uma tela aqui, porque é lapada mesmo que eu vou aqui, ó. Tá vendo? Olha, porque não tem jeito não, é lapada do poder mesmo, porque é muita paganização mesmo, é terrível. Vamos lá. O que eu gostaria de dar destaque nesta postagem é o ritual que faz uso de um pão chamado Miasda ou Mayasda, em antigos cultos persas, que é conhecido hoje como Drom, tá certo? Drom significa possessão, né? Porção. Eita, se refere a pães redondos, sagrados, não fermentados, feitos de farinha de trigo com 9 cortes no meio. Eita, é isso aí o pãozinho, viu? Sobre esse pão não levado, a enciclopédia irânica diz: Drom, né, de lá, porção de comida, né, Gujarati, Parsi Darum, termo de ritual Zoroastra, que significa originalmente porção sagrada. Eita ceinha, né? E designa um ritual de oferendas aos seres divinos. Tá lá, viu? Isso é história. Por exemplo, a porção de um sacrifício animal apresentado ao Yazata Hayama, tá vendo? Na tradição do zoroastrismo, tarde como refletido nos livros de Pahlavi e práticas contemporâneas da Pérsia. No entanto, Drom denota não apenas aquilo que é um pão achatado, redondo e não levado de trigo, que constitui uma oferenda normal.
De acordo com as estipulações perversas, né, Dron deve ser preparado de farinha de trigo seco e totalmente limpo e não levadas umedecidas com água pura e amassadas apenas por sacerdote ou suas esposas. Eita, tá aqui, é a ceinha dali, vamos lá. Os zoroástricos na peça atualmente faziam o Dron, né, da massa levada. Eita! No antigo culto persa, a carne sacrificada era misturada com pão e cozido em bolo redondo chamado maizda, tá certo? Vamos lá. O uso dos pães como simbolismo na religião também é encontrada na Roma Antiga. O site Notes, né, como comenta, os padeiros de Roma Imperial comemoravam no dia 9 de junho os Vertalies, em honra à deusa romana Veste. Eita! No Fastes, o poeta romano Ovídio descreve como os romanos vieram a adorar Júpiter Pistor, ou Júpiter o padeiro, tá certo? De acordo com Ovídio, quando os gauleses atacaram Roma em 387 AC. Os romanos invocaram Júpiter e os grandes deuses acolheram-se a jogar o que era mais precioso para eles sobre aos muros. Enquanto oravam a Ceres, eles preparavam pães pequenos com os restos de farinha e jogavam os pães em seus agressores. Presta bem atenção. Vendo isso, os gauleses acreditaram em Roma e estava bem provisionada e tinham os meios para resistir a um cerco prolongado. Então, eles abandonaram o assalto à cidade. Em reconhecimento, os romanos construíram um templo, Júpiter Pistor, que era associado ao símbolo de trigo, vida e morte e renascimento. Olha aí, ó, com o destino da cidade. Você está vendo aí como foi chegar aqui a Santa Ceia aqui, né, de pecado, né, de interrompimento, né, porque não pode, né, de onde veio, né, você está vendo, né? Está vendo aí, né? Vamos lá. Não apenas nas antigas religiões, mas hoje vemos o desempenho do pão nos rituais religiosos. Sabemos que o pão também tem a importância ritualística dentro da teologia cristã. Como ele diz, Jesus é o pão da vida. Eita! E a duração da celebração da ceia do Senhor. Os cristãos veem o pão como sendo o representante do corpo de Cristo, né? Como nós falamos que está escrito lá em Coríntios 11, 23 a 26. No entanto, quando nos referimos à Santa Ceia, devemos vê-la dentro do contexto judaico. Aí os teólogos dizem, não, mas Jesus era judeu e como praticante do judaísmo, ele cumpria todos os mandamentos relacionados às festividades, inclusive a Páscoa judaica. Apesar disso, como a última ceia só existe dentro dos evangelhos, tá certo? E levando em consideração todos os outros pontos já mencionados sobre a influência pagã do mitraísmo no cristianismo, observamos que o relato faccional da última ceia agrega conceitos não apenas dos Yahudins, mas também do zoroatrismo. Espera aí, deixa eu pegar aqui, faz que fumaça, só lapada aqui. Eita, que eu disse que hoje que faz que fumaça ia dar lapada para tudo que é lado mesmo, não tem jeito não, né? Essa é a situação, tá certo? É a influência pagã. Muitos antigos acadêmicos já foram escritos argumentando a influência do zoroatrismo na concepção teológica, né, que por sua vez veio a influenciar, né, o cristianismo. O pão desde há muito era uma imagem muito utilizada nas antigas religiões da Mesopotâmia, como é o caso de Misraim do Egito e sua conexão em Osíris, tá certo? O pão estava relacionado com o trigo, por sua vez estava relacionado com a morte e a ressurreição. Eita, deixa eu pegar a faísca de fumaça de novo aqui. Não, vou pegar o martelo aqui porque o negócio tá... tem que dar-lhe poder mesmo pra pegar aqui porque o negócio tá sério, viu? Tá sério. Vamos lá. É lapada pra tudo que é lado, não tem jeito. Talvez nesse sentido, claro, né, uma evidência clara, não apenas pela alegada profecia desse testamento, né, que quer dizer Casa dos Pães, aonde os teólogos afirmam que Jesus nasceu. Essa ceia aí é santa mesmo, né? Para não dizer o contrário, né? Qual a origem da Santa Ceia praticada pelos protestantes? Aí vem agora os protestantes. Agora vem os protestantes, aí os pentecostais, os batistas, né? Os luteranos, né? Aí vem os presbiterianos, né? De Calvino, de Martim Lutero, de Euseberiano. Aí vem aí a turminha, né? A turma da lazinha todinha. Vamos lá. Rios de sangue foram derramados tanto por mãos protestantes como católicos, por causa de intrincadas doutrinas relacionadas à ceia do Senhor. A ceia do Senhor, uma vez preciosa e viva, chegou a ser o centro do debate teológico por muitos séculos.
Tragicamente, esta se moveu de um quadro dramático e concreto do corpo e do sangue de Cristo para um exercício intelectual, abstrato e metafísico. Veja, segundo a teologia. Não vamos nos ater aqui às minúcias teológicas que cercam a tal ceia do Senhor, né? Mas protestantes, como católicos, não praticam a ceia do modo como era do século I. Para os primeiros, né? Aos primeiros, né? Adoradores do Altíssimo, tá certo? Vamos lá. Que era uma refeição, era um banquete, e não um pedacinho de vinho, de pão e um pouquinho de vinho, tá certo? Em copo de prata. Isso não existe, meu irmão. Tá certo? Isso não existe. Você que está correndo atrás de Santa Ceia e está sendo subjugado, foi muito influenciado, maltratado, porque você não pode se ajoelhe. Se quiser se ajoelhar, você se ajoelha em pé, debaixo do pé de cuco, seja onde for. E agradeça ao Altíssimo e ao o Eterno, Todo-Poderoso, por não tomar deste vinho e nem comer deste pão, tá certo? Vamos lá. Vamos lá. Hoje a tradição forçou-nos a tomar a ceia. Ou eles, né? Eu não, eu tô fora. Com um dedalzinho com suco de uva e um pedacinho de pão ou biscoito sem gosto. Toma-se a ceia em um ambiente de penumbra e morte. Pedem que recordermos, pensar nos horrores da morte do Senhor Jesus. E refletirmos sobre os nossos pecados. É isso que eles dizem lá. Olha para aí, presta bem atenção. Além disso, a tradição nos ensina que tomar a ceia pode ser uma coisa perigosa. Não é isso? A tradição do cristianismo. Portanto, a maioria da modernidade, da cristandade, nunca a tomaria sem a presença de um clérigo. Todos esses elementos eram desconhecidos entre os primeiros cristãos. Para eles, a ceia do Senhor era uma ceia comunal. Olha aí, o humor era de celebração e gozo e não havia nenhum clérigo de direção. A Santa Ceia, essencialmente, era um banquete. Eita, tá vendo? Tem alguma coisa a ver com pão e vinho, meu amigo? Hein? Não tem nada a ver, meu amigo. Vamos lá. Trucando a ceia. Vamos lá, relatando mais sobre a ceia. Quando acabou a ceia completa, ficando apenas o pão e o cálice. E aí? Durante o século I e a primeira parte do século II, os tais cristãos descreviam a Santa Ceia como a festa do amor. Aquilo que eu falei no início. Naquele tempo eles tomavam o pão e o cálice dentro do contexto de uma ceia festiva com a infiltração do povo em Coríntio. Presta bem atenção. Mas por volta do tempo de Tertuliano, de 160 a 225, houve em início a separação do pão e do cálice da ceia. Pelo fim do século II, a separação foi completa. Alguns eruditos têm arrazoado que os cristãos eliminaram a ceia porque eles não queriam que a Eucaristia fosse profanada pela participação de incrédulos. É isso que é ensinado desde o tempo de Tertuliano, tá? Presta bem atenção, tá certo? Em parte isso pode ser verdade, em uma parte, mas e mais provável que a crescente influência no ritual religioso pagão removeu o gosto do ambiente caseiro, não religioso, de uma ceia na sala de uma casa, já pelo século IV. Eita, é lapada, né? Tá certo? Então vamos lá. A festa do amor foi proibida entre os cristãos naquele tempo, tá? Com o fim da ceia, os termos partir o pão, tá certo? A ceia do Senhor sumiram. Agora o termo comum do ritual truncado, apenas pão e cálice, era a Eucaristia. Irineu, um dos pais da igreja, tá certo? Tá certo? Com seu Tertuliano, tá certo? Vamos lá, Irineu, certo? Em 130 a 200... foi um dos primeiros a descrever o pão e o cálice enquanto oferenda. Depois dele adotou-se o termo oferenda ou sacrifício. Olha aquela lapada aqui, ó. Lapada de mascote, não tem jeito não. Vocês estão vendo de onde estão vendo essa Santa Ceia? Essa Santa Ceia, para eles, que não tem nada a ver com a história hebraica, com os profetas, com o Altíssimo. Tudo uma elaboração, uma política, tá certo? Para exercer uma aclamação em um Messias salafrário, falso, mentiroso, personagem ali do Novo Testamento. Seja qualquer nome de Zé Bujudo que você botar ali nele, tá certo? Então vamos lá. Eita! A mesa do altar, onde o pão e o cálice eram colocados, chegou a ser vista como um altar onde a vítima do sacrifício era oferecida. Eita, Irineu caprichou aí pros cristãos aí, né? Pros messianos que tá fazendo, celebrando ceia aí, de Yeshua, de Yahushua, né? Comendo um pãozinho com vinho, né?
Eita, é um paganismo terrível mesmo. A ceia deixou de ser um evento comunitário. Em vez disso, virou um ritual sacerdotal presenciado à distância ao longo dos séculos 4 e 5. Um crescente sentido de medo e pavor associado com a mesa onde se celebrava a tal Eucaristia. Eita, meu amigo, você tá vendo aí de onde veio a Santa Ceia? Ela é real? Ela é santa? É santa aonde? Só se for lá na terra de Bin Laden, tá certo que ela é santa, só se for lá, entendeu? O fato da ceia do Senhor chegar a ser um ritual sagrado fez com que esta exigisse uma pessoa sagrada para ministrá-la. Olha, e aí que entra o sacerdote para oferecer o sacrifício da missa. Como é? Sacerdote? Quem era sacerdote era da tribo de Levi. E os padres é de que tribo? E os pastores é de que tribo? Nenhuma, mas tem uma tribo aqui, ó, faísca e fumaça. Eita! Faz fumaça, hoje tá dando lapada pra tudo que é lado mesmo. Eita, esse daí é as tribos, né? A tribo do pastor, né? Eita, tinha levita lá. Ah, o levita da tribo sacerdotal. Qual é a tribo dos pastores? Qual é a tribo dos padres? Me diga aí pra mim, pra poder fazer isso aí. O homem consagrado. Consagrado de quê? Um pecador, tá certo? Salafrário, né? Adorador de imagem, comendo pão e vinho, né? De mitra, entendeu? De um salafrário inventado do Novo Testamento que todo mundo tá adorando aí, fazendo papel de besta. Ah, eu creio assim, eu creio. Então, quem quiser crer assim, morrer assim, morra e creia, tá certo? Eu só estou aqui relatando a verdade histórica, de onde surgiu essa maléfica Santa Ceia do Senhor, que o povo vai na igreja aí comendo e fazendo essas coisas. Eita, vamos lá. Eita, você quer tomar uma ceinha? Vai tomar uma ceinha, um pedacinho de pão com vinho, vai? Hein? Você é vampiro, hein? É, meu amigo, você é morcego? Vamos lá. A ceia do Senhor distanciou-se bastante da ideia dos tempos antigos, como eles chamam, mas é em si do blacha, né, a ceia, para celebrar. Celebração só de pão e vinho. Então isso reflete um paganismo terrível, ok? Ok? Vamos lá. Tem muita coisa aqui, viu, meu amado? Eita, é muita coisa da Santa Ceia aqui que você fica aqui perturbado, entendeu? É a mão do paganismo, é a mão de Martim Lutero, de Irineu. Eita, olha, é muita coisa aqui que você fica aqui, sei não, viu? Você fica realmente perplexo com tanta desordem, com tanta paganização, com invenções, né? Pelos copistas, pelos pais da igreja, pelas influências negativas dos tempos antigos, né? E trouxeram essa Santa Ceia, a Igreja Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, Brasil para Cristo, o Cajado Moisés, né? Eita, que tiver aí limitado aí nas BR, das pontes da vida, né? Estão tudo tomando sol, ninguém pode tomar. Quantas vezes um líder daquele salafrário, no tempo que você estava na ignorância, né? Ou que ainda você está, te proíbe, né? De fosse uma realidade de tu comer o pão e tomar um vinho, que é uma falsificação. Maravilhoso que tu não tome não, entendeu agora? Porque é paganização, é infiltração mitraica, tá certo agora? É infiltração pagã, entendeu agora? Nas escrituras do Novo Testamento. Por isso que esse Novo Testamento é de que é a caneta dos padres, e é mesmo. Qual foi o profeta, qual foi o Yahudim que escreveu o Novo Testamento? Qual? Me diga aí qual foi. Me diga aí qual foi, eu quero saber, me dá a resposta pra mim. Você que me ouve agora e vai me ouvir aí no YouTube, né? Tá me vendo aí no Face, vai me ver aí gravado, né? Eu quero saber qual foi o Yahudim que escreveu que essa Santa Ceia aí de sangue e de morte de cordeiro. Aonde? Me diga aí, que até lá no Antigo Testamento o Eterno já estabeleceu. Hoje não tem nem tempo para fazer adoração, para embolar. Agora, quando construir o templo que estamos aguardando aí, tá certo? O terceiro templo, aí vai voltar. Sacrifício tudinho, não vai ter cordeiro de Deus, cordeiro de Teus, cordeiro de tia, seja como for, não vai ter nada. Porque vai exercer através de Yahushua para todos os povos, entendeu agora? Então tá aí, ó, quebrado aí. Peraí, deixa eu pegar aqui o faísca de fumaça, porque ele deu uma paradinha aqui. Eita, é lapada. A Santa Ceia do Senhor está aqui, faz que fumaça, bem na ponta aqui, ó. Alisando aqui, ó. Esse vinho maldito e esse pão aí adulterado, ó. Entendeu agora? Essa coisa inventada por Roma, pelos padres, né? Pelos pagãos gregos e romanos, entendeu agora? Querendo identificar, dizendo que é um novo acordo, todo mundo tá fazendo tudo novo aí agora, tudo novo, tá tudo novo aí agora. Tá certo?
Eita, é um bando de pagão mesmo, né? É sério, eu tô falando daqueles que inventaram isso. Quem não sabe, fica sabendo, cria vergonha na cara e vai estudar para poder aprender. Entendeu? E não fica com ideologia para chegar para estar botando aí, não, porque está escrito, porque está escrito. Quem vive de capítulo e versículo, meu filho, é museu. Museu, tá certo? É boneco de cera, de passado. Que escreveram e você está comendo aí o que escreveram ali. O que está escrito ali, você tem que analisar se está correto ou não. Pelas raízes, entendeu? Então é capítulo, versículo. É a Bíblia cancerosa, é cancerígena. Entendeu? Agora, que muitos estão aí vendo, capítulo, versículo, não sabe de nada. Eu sei da Bíblia, eu sou estudioso. Você é estudioso que nada. Você precisa aprender a realidade histórica. Quem vive de Bíblia, entendeu? Quem vive de Bíblia não sabe de nada. Entendeu? Agora, não sabe de nada, porque tá aí os textos inventados, adulterados, infiltrados, tá entendendo? Paganizados, e essa santa ceia do Senhor que está aí, não passa de uma formulação pagã, tá certo? Então, ó, você que está me ouvindo aí que é cristão, viu, que é crente, que é protestante, que é católico, que é do gelo, do fogo, entendeu? Do vulcão em erupção, seja de quem for. Essa sua ceia que você toma aí, esse vinho, esse pão aí, você está comendo é do corpo de Mitra, tá certo? Você está comendo de Mitra, comendo do paganismo, comendo de Baco, comendo de Dionísio, tá certo? Porque a celebração bracha é uma coisa diferenciada do que essa ceia que você toma aí no sangue desse cordeiro mentiroso salafrário. Tá certo? Que está enganando o nosso povo. Eu estou aqui por amor ao nosso povo, ao meu povo, ao povo que é inteligente, o povo que quer continuar com fé cega, com burrice, que fique. Tá certo? Agora aqueles que são inteligentes vão parar, vão analisar e vão ver, olha, o negócio é sério. Então, eita, tá decretado aqui então aí, não é isso? Mais um estudo dessa santa ceia mentirosa aí, salafrária aí, né? Tá certo? Como diz lá o Mitra lá, como diz lá o Yeshua, não é salafrário, o Jesus inventado por Roma, né? Que você tem que comer o pão que é o corpo dele, tomar do vinho que é o sangue derramado. Que é isso, meu irmão? Aonde é que está na Torá e no Tanakh? Espiritualizar versículo é muito fácil. Querer botar ideologia como os padres botaram é muito fácil. Aí os bestas estão tudo comendo as ideologias dos escritores, as ideologias do cristianismo que foi elaborado. E vê que o cristianismo é tanto pagão como o islamismo. Entendeu agora? Como e outras religiões. Eu estou falando a verdade aqui. Estou falando a verdade, a realidade histórica. E não é conversa de cristão para cristão, não. Tá entendendo agora? Porque aí não se chega a nada, fica tudo no mesmo buraco, no poço. Não resolve nada. Então, ó, shalom para vocês. Eu creio, né, que até aqui o que foi falado foi suficiente, possa nos ajudar. Aqui a apostila tá filé mignon, tá certo? Sensacional aqui, tem muita coisa ali que eu não falei aqui, senão vai passar 2 horas ou mais aqui, então não dá não. Entendeu? Então aí vocês possam nos ajudar, tá certo? E possam ter a oportunidade, né, de saber de todo o assunto adquirido nas apostilas, ok? Então um abraço aí para Eric Teixeira, um abraço, né, meu amado? Um beijo aí para vocês aí, Fabiano Moreira, shalom para ti, Lucas Gabriel, profano, ele é contra o profano, né? Isso aí, Lucas Gabriel. Um abraço para vocês aí. Eita, telefone para tocar aqui. Eu sei o que é que vai tocar aqui agora. Vai tocar aqui agora é outra coisa, não é telefone não. Daqui a pouco vai tocar aqui agora, vamos lá, não é? Então eu quero desejar shalom para vocês, uma boa noite. Vocês aí que não adquiriram o nosso material aí, os estudos, adquirem para ajudar, tá certo? Um abraço aí para vocês, dentro da condição de cada um por mês, possa nos ajudar, tá certo? Uma bênção especial para todos vocês aí, né? Mais e mais. Alex Santana, José Farias, Jorge Santos, um abraço. Jorge Santos tá parecendo um arrudinho barbudo ali na foto, aí ó. E a barbicha. Caro Roberto, direto de Florestal, um abração, esse caminhoneiro. Aí, Denilson, meu filho, apareça, ressuscite. Shalom, Fabiano Moreira, um abraço para ti, Eric Teixeira, Lucas Gabriel, tudo aí que estão conosco ao vivo, a todos vocês que nos deram a honra e a oportunidade, né, de estar aí com vocês através desse estudo, que possam alimentar, esclarecer, clarear mais e mais as coisas, né? E jamais queira tomar essa santa ceia aí do Senhor.
que de santo não tem nada. É um paganismo puro, que não tem nada a ver com a realidade histórica, ok? Aí, Rodrigo Cerati, um abraço para ti, Shalom. Arnaldo Romualdo também, Shalom e Denilson também, né? Então um abraço para vocês aí, conversa comigo aí no privado aí, tá? Né? E vamos ouvir uma musiquinha para encerrar, tá certo? Vamos ouvir uma musiquinha aqui pra gente encerrar aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é uma verdadeira celebração. Entendeu agora? Aqui é uma verdadeira celebração. Só pra gente terminar. Terminar no bom, no que é bom. É isso, é? Tchau!